Olá, vamos conversar hoje sobre a norma técnica 44, que trata da segurança em sistemas fotovoltaicos nas edificações. Eu sou o Tenente Barreto, do Comando de Atividades Técnicas, e vamos estar discutindo aí esse assunto. Então, como todas as nossas outras normas, a NT 44 ela visa assegurar a segurança das edificações, mas nesse caso em específico, é óbvio, visa assegurar a segurança da edificação que está fazendo a utilização dessa tecnologia para a geração de energia elétrica. Observamos a necessidade dessa norma técnica devido ao crescimento do uso da tecnologia, não só em Goiás, mas no Brasil e no mundo de forma geral. E para garantir a segurança dessas edificações, foram colocados alguns parâmetros observados tanto nos nossos estudos, observando tanto as nossas realidades aqui no estado de Goiás, como também as tecnologias aí disponíveis no mercado. Algumas notícias que nós temos vendo e vamos percebendo é que esses sistemas fotovoltaicos vêm às vezes sendo a própria fonte de ignição de um incêndio, a fonte primária ali do incêndio, e, portanto, deve ser elaborado algum conjunto de medidas para garantir que esse risco seja mitigado. Podendo esse risco ser iniciado em diversas partes aí dessa tecnologia que é utilizada para geração de energia elétrica, e é o que nós veremos aqui. Então, a princípio aqui nós vemos ainda o sistema nas placas, o incêndio iniciando nas placas, mas também é possível às vezes ver fontes de incêndio sendo ocasionadas ali no inversor central, no quadro, nas instalações elétricas de forma geral desses sistemas. Então, diante dos nossos estudos, observamos aí que 1/3 dos casos dos incêndios são casos de danos devido a defeitos nos componentes, 1/3 devido a um planejamento deficiente da instalação do sistema e 1/3 devido à falha de instalação do sistema. Antes de tudo, alguns conceitos precisam ser bem esclarecidos por se tratar de uma norma técnica específica na área de eletricidade. Vemos que tratar desses conceitos iniciais, dessas definições, antes da gente já partir ali para os pontos normativos, é interessante para que quando chegarmos nos pontos, estar claro e evidente por que aquela medida é necessária. Então, o principal, inicial, é o arco elétrico, que é uma circulação de corrente elétrica através do ar, provocada por qualquer descontinuidade nos condutores ou falhas de isolamento em condutores adjacentes que transportem correntes. Nesse vídeo aqui, ele vai demonstrar para a gente os perigos desse arco elétrico aí, e ele está utilizando um sistema de energia fotovoltaica com inversor central para a geração desse arco elétrico. O interessante é que ele vai usar aí duas tensões diferentes, duas formas de geração de energia diferentes, e vamos verificar que há uma tensão baixa, o arco elétrico é menor, um risco menor, e há uma tensão mais elevada, é um risco maior. Vou dar início à abertura dos contatos. Essa é a tensão de circuito aberto de uma das strings. Agora eu vou conectar um MC4 para conseguir fazer o primeiro arco. Essas são as terminações de MC4 que eu coloquei, porque se eu tentar fazer esse arco na própria MC4, eu vou derreter os MC4. Então agora eu vou apresentar a vocês o início do arco e eu vou distanciando para vocês conseguirem ver a distância que o arco continua funcionando. E vocês vão conseguir ver que chega a pingar metal. Tão forte que é. É possível notar que está, mesmo sendo PVC anti-chama,
Ainda está pegando fogo. Consegue notar que chegou a derreter, soldar completamente a ponta? Veja, a minha mão está mais embaixo e eu consegui sentir o calor. Vou fazer agora de uma outra posição. Conseguiram ver pingar? Por isso é tão perigoso, olha só. Autoextinguível. PVC é autoextinguível, né? Olha só o que acontece. Vou mostrar agora com 20 painéis. Como é possível notar, os dois painéis estão em série, a conexão está logo atrás, feito a série. Então eu tenho 875 volts. Agora vocês vão ver o tamanho da dimensão de um arco de 20 painéis. Pessoal, esse arco vai ser um pouco mais curto, porque a tensão é muito alta. Então eu só vou apresentar, tirar e interromper. Visto que vocês viram que a gente corre um risco, sempre corre risco para a gente estar trabalhando com eletricidade. E esse é um dos motivos pelo qual tanto rigor, tantas normas elétricas. Olha o tamanho. Conseguem ver? Deixa eu ver se está. Eu abro muitos centímetros. Já dá para ver assim, foram curtos períodos de interrupção. Veja como que ficam os cabos. Só que o sol ninguém desliga. Então, pessoal, ficou. Então ele demonstrou aí a diferença do arco elétrico sendo formado com as duas tensões, né? Uma tensão baixa a princípio, depois uma tensão mais alta. E foquem um pouco em relação a isso, que como a diferença de tensão, o arco elétrico formado é maior, e daqui a pouco a gente vai discutir por que isso é importante para a nossa norma. Aqui a gente vai ver agora o painel como fonte aí de incêndio. Às vezes mesmo alimentando aquele incêndio acontecer, como também sendo um risco ali para o combate, para efetivo apagamento aí desse incêndio. Outro risco interessante e que deve ser considerado em relação aos sistemas fotoelétricos, fotovoltaicos instalados nas residências ou edificações de forma geral, é que quando colocado sobre telhados, ele faz um esforço que, se não planejado e se não bem dimensionado, pode vir a trazer ao colapso da edificação. E isso aí a gente tem observado que é um grande risco também percebido nas edificações, que também vai ser tratado na nossa norma para ser mitigado e para que o uso da tecnologia seja mais seguro. Então, já observamos ocorrências de diversas situações onde o sistema fotovoltaico fez uma carga excessiva sobre o telhado e ele veio a desmoronar. Então, de forma geral, vamos observar aí quais são os componentes principais de um sistema fotovoltaico. Lembrando que existem algumas tecnologias no mercado que se diferenciam e que o que a gente vai tratar aqui hoje é a forma generalizada da tecnologia para entender do sistema de geração, e não vamos buscar entender uma tecnologia em específico, mas sim o sistema de geração. Então, a princípio, eu preciso da placa de geração de energia fotovoltaica, que é o número identificado pelo número 1, e essa energia ela é gerada em uma corrente contínua pelo próprio sistema, pela própria física da geração de energia elétrica. Essa corrente contínua ela é transformada em uma corrente alternada por um inversor, que nesse caso da figura é um inversor central, e é o número 2. Depois disso, é distribuída a energia em corrente alternada, que é a energia que nós utilizamos nas nossas casas e edificações, por um quadro de luz. Desse quadro de luz, ele vai ou para os equipamentos a utilizarem a energia elétrica, que é o 4, ou para o padrão de energia 5, aonde ele pode ser devolvida para a rede da concessionária essa energia extra que não é utilizada pela edificação.
o mais importante para nós aqui na nossa norma, em relação a diferentes tecnologias, é que o 2, o inversor central, ele pode ser tanto um microinversor ou um inversor centralizado, como nesse, que é um inversor de string. Às vezes as nossas normas vai se referir dessa forma, que é um inversor onde muitas placas levam, através de cabos, a sua energia até um inversor central para a transformação da corrente contínua para a corrente alternada. Então, o painel fotovoltaico é um pouco mais intuitivo da gente entender como ele funciona, mas o que é interessante a gente saber aqui é que os componentes do painel fotovoltaico, em sua grande maioria, não é um componente combustível. Contudo, como a gente viu tanto evidenciado pelos vídeos e pela experiência, todo material pode vir a combustir, a pegar fogo, dependendo ali, né, da insistência do curto-circuito acontecendo, que pode vir a gerar esse incêndio. Então, ele é feito aí de alumínio, de vidro, de materiais que, via de regra, não são combustíveis, mas pode acontecer a pegar fogo caso a permanência ali desse princípio de incêndio. Além do painel, temos o inversor central ou o inversor string. O inversor central, ele é responsável por converter a energia elétrica, ele vai converter a energia de corrente contínua para corrente alternada e pode trabalhar com uma alta tensão de corrente contínua, que é um risco que a nossa norma veio mitigar, e vamos estar observando aí como ele será tratado. Então, o inversor central, ele pode ser identificado, como na foto, por um equipamento aí grande, instalado nas paredes, onde grandes quantidades de fios chegam a eles e saem dele. Em relação ao arranjo da instalação, nós vemos aí várias placas sendo conectadas a um inversor central, chegando uma corrente contínua e saindo uma corrente alternada. Lembrando que o inversor central pode ser tratado como inversor central ou inversor string. Agora, em relação ao microinversor, ele é diferente do inversor central, pois ele fica conectado diretamente a cada painel. Ele pode se conectar de forma independente, painel por painel, ou até 1, 2, ou até 4, 8 painéis solares. Então, nós vemos aí o inversor central sendo instalado abaixo da placa, diferente o microinversor sendo instalado abaixo da placa, diferente do inversor central, que é instalado ali na parede. E o microinversor, ele vai ser instalado de tal forma que a corrente contínua chega nele, ele faz a alternação aí, né, inversão para a corrente alternada, e trabalha com tensões mais baixas, de certa forma, tensões mais seguras para a edificação. O otimizador é um equipamento que é instalado próximo às placas e que aumenta a segurança no conjunto da placa solar, mas conecta-se ao inversor central. Então, o microinversor e o otimizador são instalados abaixo da placa, mas o otimizador ele é instalado com um inversor central. O otimizador ele é parecido com o microinversor, mas ele não tem a função de inverter a energia elétrica. Ele não faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Ele apenas permite uma segurança maior para a chegada de uma tensão mais segura no inversor central. Então, o equipamento com otimizador ainda possui um inversor central. Observamos, então, aí a necessidade de uma segurança maior com o inversor central devido a uma tensão maior a ser trabalhada com esse tipo de inversor. Como vamos garantir essa segurança maior? Uma das formas de garantir essa segurança maior é com um equipamento chamado de desligamento rápido, ou Rapid Shutdown, que nós verificaremos aqui mais em breve como ele funciona. Então, ele fornece uma maneira de desenergizar rapidamente os sistemas de painéis solar no telhado, reduzindo a tensão da ligação em série,
de painéis fotovoltaicos para níveis seguros. Então, o sistema de desligamento rápido, ele não faz o desligamento do sistema fotovoltaico. Ele reduz a tensão, aquela tensão que a gente viu no vídeo que era muito alta, colocando em uma tensão mais segura, para que seja possível ali o combate. Por que que ele não desliga? Porque enquanto houver energia solar, enquanto houver luminosidade solar, haverá geração de energia solar nos painéis. Então, vamos ver aqui um vídeo que mais ou menos nos demonstra como são instalados esses sistemas de desligamento rápido. Veremos um inversor central e uma botoeira ali que se chama Rapid Shutdown, ou sistema de desligamento rápido. This is a SolarEdge inverter. This particular one is a 10K. So maximum output capacity is 10 kilowatts. And I think we're putting 12 kilowatts of solar into it. All right. And what's this little button? This is the rapid shutdown switch. When this is on, the solar is allowed to pass through. Então, quando eu falo aí por diversas vezes que o inversor central trabalha com uma tensão que às vezes não é uma tensão segura, necessitamos aí definir o que é essa tensão segura ou uma baixa tensão de operação. Então, uma tensão segura, ela vai ser não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. Além desse sistema de desligamento rápido, que abaixa a tensão a uma tensão segura, verificamos também a necessidade de instalações de outros equipamentos que protegem a instalação de forma geral. Um deles é o AFPE, que é um equipamento que protege contra a falha de arco elétrico, que é aquele arco que a gente viu sendo formado ali no sistema. Então, é um dispositivo que interrompe o fluxo da corrente em caso de detecção daquele arco, de arco elétrico. Além disso, há também a necessidade de proteção de sistema de aterramento, que em inglês é o GFCI. Ele desenergiza o circuito ou parte dele dentro de um período de tempo estabelecido, quando a corrente de falha de aterramento excede os valores estabelecidos. Aqui nós vamos verificar como é instalado o sistema de desligamentos rápidos nas instalações aí sobre telhados. ZJ Benny PV Module Level Rapid Shutdown provides solar efficient and safe for residential and commercial solar rooftop systems. 3 ways of shutdown. PVDC voltage reduced to safe level. ZJ Benny RSD, ensuring system safety intelligently and permanently. Por que é importante garantir essa tensão segura? Para a realização de um combate, para cessar ali um possível causa de incêndio e para, no caso de uma possível manipulação ali dos cabos elétricos dessa edificação, desse sistema de geração de energia fotovoltaica. Vamos falar agora como a norma, diante de todas essas tecnologias, vai diferenciar aí os diversos tipos, bem como as medidas de proteção para cada tipo. Então, o sistema do tipo 1 é um sistema cuja a tensão de segurança é superior, a tensão de trabalho é superior à tensão de segurança. Qual é a tensão de segurança? É aquela que a gente viu conforme a norma. Então, quando essa tensão de trabalho é superior à tensão de segurança, a nossa edificação precisa de medidas mais complexas e efetivas para a segurança da edificação, sendo ela a principal o sistema de desligamento rápido. Então, tensão maior que uma segura, o sistema mais seguro, sistema de desligamento rápido. De forma geral, essas edificações que trabalham com a tensão superior à tensão de segurança são as edificações que usam a tecnologia de inversor central. Como a gente viu no vídeo, mais uma vez, a gente vê que chega a níveis altos de tensões, até 900 volts ou até alguns níveis maiores.
e que não estão conectados a otimizadores, que é o que eu demonstrei lá, que faz a diminuição da tensão de segurança, diminuição de trabalho para a tensão de segurança. Qual que é o sistema do tipo 2? O sistema do tipo 2 é um sistema de geração que não trabalha a uma tensão superior à tensão de segurança. De forma geral, o sistema do tipo 2 são sistemas com microinversores ou inversores centrais, mas conectados a otimizadores. Então, tipo 1, tensão maior a tensão de segurança, tensão de trabalho maior que a tensão de segurança, inversor central. Tensão do tipo 2, sistema do tipo 2, tensão de trabalho menor que a tensão de segurança, microinversor, inversor central com otimizador. Tipo 1, inversor central. Tipo 2, inversor central com otimizador ou microinversor. Quais são as proteções aí para o tipo 1, que é o tipo mais preocupante? Tanto a proteção de AFPE, que é a proteção de arcos elétricos, quanto a proteção de aterramento é necessário. Além disso, deve ser instalado também o sistema de desligamento rápido junto aos painéis solares, que vai garantir ali a tensão de segurança ser atendida no momento de emergência. Então, a nossa norma vai tratar em diversos pontos aí da localização da instalação desse sistema de desligamentos rápidos, mas vemos aí como um dos principais pontos a necessidade dele estar sinalizado pela placa que diz, com os dizeres lá, né? Chave de desligamento rápido do sistema fotovoltaico, e que ele deve ser instalado onde pode ser possível o acionamento da botoeira quando necessário. Senhores, esse aqui é um exemplo da instalação do sistema fotovoltaico tipo 1 com inversor central, onde precisa da chave de desligamento rápido. Aqui a gente pode ver sinalizado, né, a chave de desligamento rápido. Essa é a botoeira que o bombeiro, no momento da emergência, vai fazer o acionamento do sistema, que vai desligar as placas solares individualmente. Aqui é um gradil isolando, conforme a norma, que prevê aí para a segurança da população flutuante a proteção do sistema fotovoltaico. Nesse quadro aqui está instalado o disjuntor do sistema fotovoltaico. Se os senhores verem aqui, está identificado, né? Nesse caso aqui está faltando uma plaquinha vermelha, conforme a norma, igual a do sistema de desligamento rápido, indicando a instalação do sistema do disjuntor do sistema fotovoltaico. Temos aqui o quadro geral de edificação, sinalizado conforme a norma, falando sobre a bomba de incêndio. Não tem relação com o sistema fotovoltaico. Aqui é o inversor central do tipo 1, né, que a gente falou do sistema fotovoltaico, e aqui é a instalação dos aparelhos que fazem a comutação para o desligamento rápido. Alguns sistemas fotovoltaicos têm esse sistema já dentro do inversor central, e quando é preciso a adaptação, utiliza esse aqui. Então, se os senhores estão vendo aqui o funcionamento do inversor central, ele está funcionando, vai ser feito agora o acionamento do RSD. Apertou a botoeira, os senhores vão escutar o RSD fazendo a comutação e acabando aqui a transmissão. Ó. E a partir de agora, está vindo aqui e vai ficar no 0. Isso, desligou o inversor central, então o funcionamento está correto. Então a gente viu aí o funcionamento. Senhores, esse aqui é um exemplo da instalação do sistema fotovoltaico. Agora, quando que esse sistema de desligamento rápido pode ser dispensado? Quando os painéis forem instalados diretamente sobre o solo, nós verificamos aí que existe um risco menor para as edificações, o que é claro, ele está afastado, e pode ser dispensado aí dessas tecnologias de segurança para a instalação. Mas deve estar sinalizado ali, né, que essa fazenda solar ela é desprovida do sistema de desligamento e que em caso de incêndio a área deve ser isolada e não deve ser realizado o combate durante o dia, que é quando há geração de energia elétrica. Um resumo geral de qual tipo e qual sistema de proteção é exigido. Então, tipo 1, inversor central,
AFPE, GFCI e IRSD. AFPE, arcos, proteção contra arcos. GFCI, aterramento, proteção de aterramento. E IRSD, proteção de desligamento rápido. Tipo 2, seja ele microinversor ou inversor central com otimizador. Apenas disjuntor de desligamento do sistema. Vamos falar agora sobre as sinalizações que são necessárias para as edificações. Então, quando há o inversor central, ele deve ser sinalizado com uma sinalização de alerta A5 e no solo é 17. A5 aquele raio, triângulo, raio, e ao solo a demarcação em amarelo e vermelho. Além disso, na placa MU, na entrada da edificação, deve estar identificado lá que a edificação possui instalado o sistema fotovoltaico. A placa M5, caso a edificação possua, deverá informar a localização da chave de desligamento rápido ou do disjuntor de desligamento. Quando for do tipo 2, o disjuntor de desligamento deve estar sinalizado com os dizeres disjuntor de desligamento do sistema fotovoltaico. Como será a proteção por extintores dessas edificações? A princípio, todas devem seguir os termos da NT 21, contudo, os inversores centrais precisam de um sistema de extintor a não mais de 5 metros do inversor. Cada extintor pode atender até mais de um inversor central ou inversor string. No caso de fazendas de energia solar, fazendas solares, é dispensado a distribuição de extintores portáteis nas áreas destinadas aos painéis, não aos inversores, aos painéis. Então, na fazenda solar, aonde tem painel, não precisa de extintor, devendo ser previsto, contudo, extintores nas demais instalações da área. Então, apenas nas áreas com painéis, nas fazendas solares, é dispensado os extintores. Quando os próprios painéis exercem a função de cobertura, como por exemplo em estacionamento, devem ser previstos extintores portáteis de pó A, B, C e distribuído de maneiras a que o operador não percorra mais de 25 metros. Como são os afastamentos conforme a norma? Para inversores centrais, que não estão ligados a otimizadores, eles devem ser preferencialmente instalados em sala técnica, ventilada e de acesso restrito, sem cargas de incêndio. Quando não for possível, eles devem ser instalados em local acessível e alcançável. Se houver uma população flutuante da edificação, deve ser prevista uma proteção por grades, conforme aquele vídeo que foi demonstrado lá no local, o funcionamento do sistema de desligamento rápido, de modo que apenas as pessoas autorizadas possam manusear os equipamentos. Os inversores centrais devem ainda, obrigatoriamente, respeitar os seguintes afastamentos mínimos: 3 metros de materiais de fácil combustão e pontos de ignição, 3 metros de fontes de água e 6 metros de reservatórios que contenham fluidos inflamáveis. Inversores centrais, ligados ou não a otimizadores, não devem ser instalados em corredores e rotas de fuga. É vedado a instalação de equipamentos do sistema fotovoltaicos de forma geral em áreas úmidas, como banheiros, vestiários e similares. Os painéis não devem ser instalados em coberturas ou em locais que armazenem ou manipulem a fabricação de materiais explosivos, bem como sobre telhados ou coberturas combustíveis. Caso o telhado onde o painel está instalado seja um material combustível, pode ser aceito a aplicação de produtos retardantes e ou intumescentes.
mediante, é claro, a apresentação do laudo do responsável técnico pela aplicação desse produto e respectivo documento de responsabilidade técnica. Quais são as generalidades aí da nossa norma em relação a esses sistemas? Todas as instalações e todos os equipamentos devem atender aí as normas brasileiras de regulamentos. Além disso, os equipamentos devem atender os requisitos mínimos do Inmetro. A instalação do sistema dos painéis fotovoltaicos terão o dimensionamento e execução da linha de inteira responsabilidade pelo responsável técnico da edificação. E o bombeiro não vai verificar a forma da instalação. Ele vai verificar a segurança da edificação. Quando for feito essa anotação de responsabilidade técnica, esse documento de responsabilidade técnica, os seguintes dizeres poderão ser colocados nas observações da edificação, da documentação, para garantir o atendimento da norma. Então, caso haja um inversor central, vai demonstrar ali que inclui-se o AFPE, o GFCI e o RSD. Caso seja um sistema do tipo 2, estará atestado na norma que foi instalado com o microinversor. Caso seja um sistema do tipo 2 com inversor central e otimizador, da mesma forma. No caso da vistoria, será apresentado esse documento de responsabilidade técnica. No caso de instalações de painéis solares em telhados e coberturas, ou que estes próprios exerçam a função de cobertura, deverá ser também apresentado um laudo técnico estrutural, acompanhado da respectiva ART, RRT, documento de responsabilidade técnica, atestando que a estrutura da edificação sobre a qual foi montada apresenta resistência mecânica necessária para suportar a carga sobre ela instalada. Esse ponto, ele vem tratar daquela dificuldade que verificamos no início da nossa aula, da nossa conversa, que é quando as edificações colapsam devido a uma carga excessiva sobre o telhado. Então, é necessário que o responsável técnico realize um estudo e verifique que está adequado e é possível a instalação desses painéis fotovoltaicos sobre o telhado. E a forma que o bombeiro vai verificar isso será através de um laudo técnico-estrutural, bem como do documento de responsabilidade técnica que declara essa situação estar em conformidade. A nossa norma traz um período aí de adaptação para as edificações em relação às tecnologias mais novas de segurança e, portanto, estabelece alguns critérios para isso acontecer. Então, caso a edificação possua o sistema fotovoltaico instalado, quando a vigência da primeira versão da norma, em 2023, elas terão um prazo de 3 anos para adaptação, até 14 de novembro de 2026. Ou até a primeira troca dos equipamentos, para se adequarem aos itens da exigência 5.2, os itens da norma técnica 5.2, que é o sistema de desligamento rápido. Então, diante disso, esse sistema fotovoltaico deverá trazer na sua edificação os seguintes dizeres: o sistema fotovoltaico está desprovido de desligamento e, em caso de incêndio, o combate deve ser realizado durante o dia com atenção. Muito obrigado e até a próxima.